Muito bem. Muito boa noite, estimados amigos, médicos veterinários, amigos, estudantes, profissionais da área. Hoje, a Ordem dos Médicos Veterinários tem mais um convidado. A ideia dos nossos encontros é no sentido de alargarmos um pouco a visão das profissões. Eu, pessoalmente, cresci de que o médico veterinário fazia a sua vida e nada mais. Com a vida e com a necessidade de melhorar, apercebi-me que só somos melhores se tivermos todos a interagir. Por isso, hoje temos o Santos estimados colegas. Estimados colegas, eu agradecia que ao chegar desligassem o telefone, está bem? Por isso, hoje temos Santos Nicolau, o Santos Moraes Nicolau, é natural de Luís, em Angola, tem como estudos universitários, é licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Oriente em Santiago, tem pós-graduações em Master em Monitorização de Ensaios Clínicos, doutorado em Farmacologia, encontra-se a realizar desde outubro e de forma faseada o seguimento da investigação iniciada no doutoramento em Farmacologia pela Universidade Autónoma de Madrid. Dr. Santos, bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de Angola, muito boa noite. Muito boa noite, bastonária Carla Fernandes. Boa noite a todos que nos escutam. Vou tratar, portanto, de dissertar sobre o impacto e a segurança em humanos, assim como a sua integridade, de determinadas substâncias, neste caso fármacos, que são utilizados especificamente em veterinária. Não trago o PowerPoint por uma simples razão, porque ia ser um live. Sabem que lives aquilo é ativo e trocando impressões entre os diferentes membros do painel. Bom, mas a última da hora passou-se para Zoom e claro que já não me deu tempo para preparar o PowerPoint, mas vamos de forma técnica explanar o que se tem para a melhor compreensão de todos nós e sabermos de que, na verdade, determinados alimentos que nos chegam à mesa podem trazer consigo problemas de integridade física e não se observarem as apropriadas medidas higiênicas. A abordagem fala sobre esse impacto, segurança e integridade em humanos, medicamentos veterinários. As pessoas podem perguntar-se, mas se são medicamentos, são usados tanto em animais quanto em humanos, por que há essa dificuldade e ou problemas de segurança que possam advir? Esperava-se que não. Infelizmente, há ameaças, há riscos que podem comprometer, obviamente, a integridade desse ser humano. E por quê? Porque determinados fármacos que se utilizam em veterinária, e nós sabemos hoje em dia que somos aproximadamente 8 mil milhões de habitantes, 8 mil milhões de habitantes, não há citrinos suficientes para alimentar toda essa população. Não há produção normal. Quando digo normal, são utilizar químicos, portanto, nesse caso, substâncias medicamentosas, que possam garantir carne, ovos, para todos esses 8 mil milhões. De aí a utilização de determinadas substâncias durante o processo de criação dos animais. E entre essas substâncias estão os que nós chamamos de anabolizantes. Esses anabolizantes utilizados em veterinária,
que também o personal trainer utiliza, e daí os problemas que tem havido de mortes súbitas, de derrames cerebrais, etc. O que acontece é que esses anabolizantes, ao serem hormônios ou equiparados a hormônios masculinos, tendem a aumentar a retenção de nutrientes, ou seja, que não há espoliação dos nutrientes. Ao haver essa retenção, trazem consigo maior é a energia que se conserva, maior é o nitrogênio proteico, maior é o desenvolvimento da massa muscular nos animais, também acontece nos homens. Vou me referir apenas nos animais, mas extrapola-se em seres humanos. Maior é o crescimento celular, que nós aprendemos na biologia celular, maior é a divisão celular. Isso tudo traz consigo de que aumenta a massa muscular. Aumentando a massa muscular, ganha-se, obviamente, massa corpórea. E é aquilo que nós vemos quando, por exemplo, alguns vídeos que andam por aí, em que se injeta determinado produto, você vê que estava o frango definhando, mas de repente passa para um frango de 1000 e tantos gramas. Portanto, esses anabolizantes, e dada a necessidade de ser utilizado, e o animal não vai a tempo de metabolizar esses produtos todos anabolizantes, e não vai, obviamente, não metaboliza logo, não expolia, faz com que, quando se comercializam esses animais, a carne traz resíduos, parte dessa substância que foi utilizada durante a criação. E como está na carne, acabamos por consumir. Portanto, o ser humano vai, à medida que vai se alimentando desses alimentos que foram tratados com anabolizantes, com vitaminas, com quimioterápicos, obviamente que a quantidade de produtos químicos presentes aí passam do animal para o ser humano. E aí é onde vem o risco da nossa integridade. Portanto, é um problema de saúde pública a utilização desses anabolizantes, desses químicos todos, nos animais ou em agricultura, se quisermos ser mais abrangentes, porque acabam trazendo consigo problemas. Há pessoas que podem desenvolver perfeitamente uma hipertensão arterial, uma arritmia, com todos esses anabolizantes, excesso desses anabolizantes no organismo. As mulheres podem ter hirsutismo, e de aí, portanto, N fatores que desencadeiam toda uma série de eventos patológicos e que depois ficamos perguntando-nos onde é que saiu a doença. Claro, saiu nos alimentos que temos utilizado, porque durante o processo de criação foram utilizadas substâncias que acarretam todos esses problemas. De tal modo como aumenta a massa muscular no animal durante a criação, o excesso desses anabolizantes podem acarretar em seres humanos, obviamente, o aumento da massa muscular no órgão que nós temos, que conhecemos, que é o coração, que é oco, com as suas 4 câmaras, 2 ventrículos, 2 átrios. Logo, como a caixa torácica está suportada pelo tórax, ou seja, delimitada pelo tórax, o coração não pode dilatar-se para fora. O que acontece? Com esses anabolizantes, o excedente dos alimentos que nós vamos consumindo tende sempre a estreitar as 4 câmaras que nós vimos. Logo, as válvulas tricúspide, mitral, aórtica e pulmonar não fecham adequadamente durante a pré e pós-carga. Logo, começa a haver, portanto, como chaminé, como não há fecho de átrio para ventrículo, portanto, há esse desfazamento, recordem-se do feixe de His, há esse desfazamento aumentado, logo a regurgitação, a edema pulmonar, e esse edema pulmonar é fulminante
em pacientes que já trazem consigo eventos de comorbilidade de hipertensão arterial, de arritmias, etc. E de aí, N casos de edemas pulmonares que temos assistido clinicamente. Portanto, o problema não está que a pessoa tenha desenvolvido a doença do nada, não, mas sim devido aos alimentos. Portanto, há uma série de produtos desses anabolizantes que são utilizados, mas que dizer-vos de que a história desses anabolizantes começa justamente em 1960. Claro, sempre recordem-se que a ciência é para atrevidos, intrépidos, pessoas inquietas que sempre estão questionando-se, tentando buscar alguns eventos para além do normal, e um fisiculturista, Fred Ortiz, que queria aumentar, ou verificou de que havia aumento da massa muscular utilizando hormônios masculinos, e daí começou a procura de todas essas substâncias anabolizantes, até cair, portanto, na agricultura ou na pecuária, e daí os problemas que agora advêm com o uso massificado dessas substâncias. Outro fenômeno que não são anabolizantes, mas que também são substâncias, fármacos que se utilizam durante a criação dos animais, aves, etc., são as vitaminas. E o complexo B que mais se utiliza, para além da vitamina A, a vitamina C, vitamina D, vitamina E, para os diferentes quadros. E se essas vitaminas estiverem acompanhadas da biotina, cations cálcio, melhor ainda, para o processo energético que se requer nesses animais, para que, claro, que haja maior predisposição energética para, como bem sabemos, que a mitocôndria que produz grande parte da energia que em forma de ATP que o organismo precisa. Quanto maior for a energia, obviamente, a tendência de haver maior atividade. Havendo maior atividade, maior é a massa muscular, e de aí aproveitamento para os benefícios que se têm. Também vai permitir maior consolidação óssea, claro que como cresce a massa muscular, obviamente que a consolidação óssea deve suportar sob o risco de haver uma queda da estabilidade do ser, nesse caso o animal, e, obviamente, que também aumenta o processo metabólico. E de aí, portanto, uma energia aumentada, um processo de divisão celular aumentado, uma manutenção da saúde geral, global, desse ser, nesse caso animal, em vigor, traz consigo, obviamente, maior a massa que se pretende das carnes. Qual é o problema das vitaminas? O excesso de vitamina no organismo é que é como tudo. Em toxicologia, nós falamos de que não existe entidade venenosa. Entidade venenosa não existe. O que existe é, ou todas as substâncias são potencialmente venenosas, sempre quando depende das concentrações, das doses. Claro que as vitaminas fazem falta, mas o excesso de vitaminas traz consigo a tal chamada de hipervitaminose. A hipervitaminose, claro que desequilibra. Há o tal chamado efeito paradoxal, ao invés de haver um aumento nas atividades metabólicas, na manutenção geral da saúde, etc., então traz consigo o efeito inverso, e que, como há excedente, começa agora a desenvolver-se determinadas doenças. E isso traz consigo tanto problemas sérios daquelas pessoas que vão consumindo essas carnes todas que foram tratadas com esse excesso de vitaminas, excesso de cálcio. Recordem-se que o cálcio segundo Doutora, pode só ligar o seu microfone? Peço desculpa, eu acho que sem querer desliguei o seu microfone. E agora?
Boa, boa, não. Eu só queria Ora, convidar os caros amigos que desligassem o telefone após a vossa entrada. Está bem? Desculpe lá, doutor. Peço desculpa, senhor tranquilo, digníssimo tranquilo, bastonário. tranquilo, tranquila. Dizia que o cálcio, que como sabemos, já aprendemos na fisiologia, é que o cálcio é um segundo mensageiro versátil. Sendo um segundo mensageiro versátil, e a predomínio desse cálcio extracelularmente, como algumas das vitaminas estão enriquecidas na sua composição com cálcio, o excesso desse catião no organismo humano vai trazer consigo, quer dizer, o consumo dessas carnes com esse cálcio traz consigo maior concentração extracelular e quando há processo de despolarização, que não precisa, o ser humano não precisa de muitas razões para entrar em estresse ou despolarização celular, basta estar numa paragem de táxi, 1 hora, 45 minutos, em que não passa nenhum, todos estão cheios, começa logo o pânico, porque vai chegar tarde no serviço, e daí a falta, etc. E aí começa logo o processo de despolarização, e esse cálcio que vai entrando na célula vai provocando, portanto, o fenômeno peristáltico, maior a contração da cadeia de actina e miosina, e daí os fenômenos que podem desencadear, e a nível cardiovascular, obviamente, haverá esse efeito de pré-carga e pós-carga, encurtam-se os intervalos, logo não há relaxamento apropriado entre a ejeção e o enchimento das câmaras, tanto os ventrículos como os átrios, e daí o desenvolvimento de hipertensão arterial devido ao consumo de alimentos que trazem consigo um elemento na composição durante o tratamento dos animais, que é o cálcio, que é bastante nocivo nas concentrações excessivas ao organismo humano. Outros produtos que são comumente utilizados em veterinária, que também constituem uma preocupação para a saúde pública ou a integridade humana, são os quimioterápicos. E por que quimioterápicos? Sabemos de que os animais, tal como o ser humano, estão expostos a N agentes patogênicos, Escherichia coli, enterococos, streptococos, estafilococos, por aí em diante, bacilo de Koch, a própria leptospirose, vamos supor que no recinto onde estão as vacas, os suínos, cabritos, etc., há também proliferação de roedores, tanto ratinhos, etc., e, como sabemos, de que a urina desses roedores são causadores de leptospirose e podem facilmente contaminar os animais. E os produtores, às vezes, utilizam determinados quimioterápicos que, para não apenas combater os quadros infecciosos que possam acometer esses animais, como também garantir de que nas combinações não só de anabolizantes, como vitaminas e a utilização de antimicrobianos, o animal tem que estar sadio, que é para poder ter toda essa massa muscular garantida para o negócio, dizia que a utilização desses quimioterápicos, e hoje em dia há estudos que revelam isso, constitui uma das causas de uso irracional, ou seja, de resistência em humanos, que acaba acarretando uma resistência primária, porque as bactérias vão se tornando, devido mesmo do contato com o animal. Recordem-se que os animais são vetores para determinadas doenças em humanos, e aqui estamos recordados do H1N1, nas aves nos anos 2008, 2007, se a memória não me falha, 2008, 2009. Estamos recordados o próprio carbúnculo no Lubango, em 2012. Houve um surto de carbúnculo e o carbúnculo pode permanecer nos solos por aí aproximadamente 50, 70 anos latente. Basta apenas a alteração da temperatura, do pH, etc., para depois
haver todo um surto e, claro, que agora tem que se utilizar quimioterápicos. Dentre esses quimioterápicos estão os beta-lactâmicos, tanto penicilinas, cefalosporinas, o monocarbapenés. O problema que se coloca é que, com essa utilização irracional desses beta-lactâmicos, e também estão as cefalosporinas, acaba sempre de se criar bactérias que são resistentes no meio e o ser humano também está nesse meio. Quer dizer que há duplo risco. Consumir animais que têm excedente de quimioterápicos e no meio se produzirem bactérias, agentes patogênicos, bactérias gram-positivas, gram-negativas, facultativas, aeróbicas, anaeróbicas, enfim, que vão produzir efeitos nocivos no ser humano, mas que já são estirpes com mutações genéticas que podem agravar o quadro nesse ser humano. E a instituição de quimioterápicos em humanos com consumo de alimentos com essa natureza e o meio também com essa resistência, acaba sempre trazendo consigo problemas, primeiro, de fracassos terapêuticos, de não aderência, e sabemos perfeitamente, ninguém gosta de ficar doente, e se já fez N tratamentos por um tempo excedente de 1, 2 semanas, 3 semanas, um mês, etc., e os quimioterápicos não podem ser administrados nesse tempo tão excessivo, por causa mesmo não só dos efeitos adversos, como também de se produzirem estirpes ainda mais resistentes, logo acaba trazendo consigo problemas psicológicos. Há pessoas que podem perfeitamente desenvolver um quadro ansioso, e depois pode passar para uma neurose, para uma psicose, e de aí um quadro maníaco depressivo, claro, de tanta medicação, primeiro gasta-se recursos comprando medicamentos que não vão resolver, porque as estirpes são resistentes, e não há medicamentos, digamos, novedosos que possam inibir ou a síntese proteica ou a inibição da parede celular, e por aí em diante. E daí, portanto, os efeitos todos nocivos no ser humano. Mas, para além dos beta-lactâmicos, também temos as sulfonamidas, temos as tetraciclinas. A oxitetraciclina é um medicamento bastante utilizado em veterinária, para tratamento não só da leptospirose, como da pneumonia, coisas em diante. Ou seja, os mesmos critérios que levam à utilização de quimioterápicos em seres humanos são os mesmos também que levam à utilização em animais, tanto de estimação quanto de produção pecuária. Aliás, recordar-vos que em farmacologia as aulas práticas não se utilizam seres humanos, utilizam-se animais, ratinhos, coelhos, gatos, cães, cabritos, etc. E linhas celulares, claro. Mas falando em animais, claro, utilizam-se esses animais como cobaias, que é para reduzir, obviamente, o impacto em seres humanos. E de aí que os animais são, na verdade, as linhas bastante úteis para a testagem de medicamentos. Por isso é que esses estudos que se foram fazendo e a própria dinâmica da ciência vai trazendo consigo a ribalta de que determinados produtos podem ser nocivos em seres humanos, da mesma forma como se observa durante as aulas práticas em animais. Para além, tanto das sulfonamidas, dos beta-lactâmicos, as quinolonas também são um grupo de fármacos bastante utilizados em veterinária. Figura também o metronidazol, a fosfomicina, as rifamicinas. Dentre as rifamicinas, porque alguns animais acabam desenvolvendo, por causa da bactéria de Koch, a tal chamada de tuberculose pulmonar, porque no meio sempre se tem, por causa das condições ambientais que vão alterando,
essa micobactéria ávido intracelular que acaba por acometer os animais, logo tem que se utilizar as rifamicinas, rifabutina, rifapentina, a rifampicina. Só que, pronto, da mesma forma como acontece em humanos, obviamente que esses animais também acabam tendo recaídas, efeitos adversos. Se durante a criação desses animais se utilizou tantos antimicrobianos, e esses antimicrobianos, há antimicrobianos que para abandonar o organismo necessitam, devido à sua constante de dissociação e à sua união, não só a membranas lipídicas, caso das tetraciclinas, na medula óssea, como se recorda que é na medula óssea onde estão os centros germinativos para a produção das hemácias, etc. Uma fixação nessas áreas e nós gostamos de quebrar os ossos para chupar, etc. Logo estão aí as tetraciclinas, etc. Claro, por isso que os alimentos devem ser bem cozidos, mas mesmo assim, há quem gosta de carne mal passada, e logo estão aí os quimioterápicos, e podem, portanto, obviamente, causar esses efeitos deletérios nos humanos que consumirem esse tipo de animais, que tenham sido tratados, obviamente, com fármacos durante a sua criação. E outro, e aqui chamar a atenção, não é tanto dos africanos ou dos angolanos, mas como aqui vão aparecendo N populações, culturas, e nós temos aqui asiáticos, os asiáticos que gostam muito daquele peixe cru, sushi, e durante a criação, hoje em dia, fala-se da piscicultura, e na piscicultura, obviamente, tem a ver com o Ministério da Agricultura e certamente com os nossos colegas da veterinária. Obviamente também se utilizam N produtos para os anabolizantes, etc., para garantir uma dieta que em menos de 3 meses aumente a massa muscular desse peixe. E se nós não cozermos o peixe, há quem gosta de peixe também mal cozido, aliás, os japoneses, asiáticos, gostam muito do tal de sushi, que é um peixe lá cozido, tratado com limão e mais. Obviamente que ao consumir esse peixe com todos esses químicos, também estará consumindo os químicos e daí os problemas que pode trazer consigo na saúde. Para além dos fármacos, há determinadas substâncias biológicas, físicas, químicos que não são medicamentos, mas que se utilizam durante o processo de tratamento dos espaços. Há pouco em off falávamos da criolina, etc. O próprio o ácido sulfúrico para a desinfestação do meio, etc. Essas substâncias acabam, recordem-se sempre de que um espaço estéril é um espaço apropriado para a proliferação microbiana. Por isso é que os meios de cultura devem ser estéreis. Quer dizer, aí está o problema, que já não sabemos como viver. Se você não limpar, desenvolve micro-organismos. Se limpar em demasia, desenvolve micro-organismos. Então, pronto. Então, a utilização de químicos para limpeza também constitui um problema. De aqui a avaliação inspectiva que se deve sempre fazer nos espaços para garantir de que o meio está um meio inócuo, mas que também, em caso de aparição de agentes patogênicos, possa ser aqueles permissíveis nos manuais de microbiologia, mas que não periguem nem a vida animal, obviamente também nem o ser humano. E esses químicos, muitos deles acabam chegando nos riachos, nos ribeiros, lagos, etc., onde as populações vão tirar água para o seu diário viver. Ou os próprios animais utilizam esses ribeiros, onde, obviamente, parte desses químicos foram lá parar para se saciarem da sede. Logo, estariam ingerindo, obviamente, esses químicos, e esses químicos poderão trazer consigo determinadas doenças
E aqui no nosso meio em particular, algumas carnes que são vendidas, ou animais que são vendidos aí, são abatidos sem o consentimento e ou anuência dos nossos médicos veterinários, logo estariam consumindo carne própria para os humanos, e daí as doenças que se verificam em determinados diagnósticos, ou quando não se chega a diagnosticar, vêm, portanto, essas doenças que muitas vezes são raras, difíceis de tratar, porque não se conhece, logo vão se fazendo terapias empíricas, tiros a cegas, porque não se tem um diagnóstico definitivo, nem diferencial, para se aferir que tipo de quadro nosológico se apresenta para uma terapia racional. Creio que, moderadora, já consumi 30 minutos e, como eu falei, em 45 minutos, deixo 15 minutos para os nossos internautas colocarem as preocupações que queiram, para podermos, talvez, enriquecer mais o debate. Muito obrigado. Estimado professor, muito obrigada. Gostei muito, para quem entrou agora, estamos a falar de Santos Nicolau, atual bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Esteve, de uma forma sucinta, a falar sobre o impacto dos resíduos em produtos de origem de animal, a resistência antimicrobiana, a exposição direta que muitos profissionais têm quando em contacto com os medicamentos. Falou, e com grande importância e ênfase, e daí querer depois fazer uma pergunta sobre os hormônios do crescimento, e algo que é, infelizmente, muitas das vezes não debatido com a seriedade, é com a questão do impacto ambiental da atuação dos profissionais. Estimado, a nível da classe, a nível da atividade médico-veterinária, nós temos alguns problemas, que é a questão do diagnóstico. E daí que provavelmente gostaria de saber a sua opinião, o que é que nós poderíamos fazer para poder sermos os fiscalizadores do que está a ser feito, não é? A questão dos anabolizantes, quando são proibidos na Europa, tanto que nós temos aqui também aliás, vou de encontro um bocado o colega João Novo, que dá os parabéns pela iniciativa, excelente lição, Dr. Santos Nicolau. Há também, se não me engano, um colega que fala o que fazer em relação aos anabolizantes. Mas eu, provavelmente, esta pergunta deve ser também querida ser passada pelos outros, mas vamos dar prioridade aos colegas. Está bem, Dr. Santos? Se não se importa, vou passar aqui ao doutor Ângelo Esteves, médico veterinário. Como está, doutor Ângelo? Eu estou bem. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde, prezado bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de Angola. Tenho de agradecer a iniciativa porque... já boa noite, desculpa. Tenho de agradecer a iniciativa porque é muito importante interagirmos, visto que a gente faz parte daquele leque de atividades que é chamada saúde, né? Eu tenho aqui algumas questões e um comentário, se me permitirem. O primeiro é sobre a questão dos anabolizantes. Hoje em dia também faz-se assim publicidade muito extrema com relação ao uso dos anabolizantes na produção animal, mas que não é muito bem assim conforme a mídia passa essa informação, porque a engenharia genética evoluiu bastante e que ultimamente há países na Europa que proíbem o uso de anabolizante para animais de produção. Então, precisamos, claro, depois passar a informação
aquele receio ou desconfiança que todo produto que é consumido em grande escala contém anabolizante. Não é muito bem isso. Os anabolizantes foram muito usados nos anos 70, 80 e acho que depois, nos anos 2000, uma série de leis para países do primeiro mundo, né, foram proibindo o uso de anabolizantes. Agora, cada país, acredito eu, tem que ter um sistema de controle dessas substâncias e se usa, qual é a quantidade permitida para este uso. Passando para a questão dos quimioterápicos, eu gostaria de saber, por parte do doutor, visto que faz parte, é um profissional de... Eu queria saber, por parte dos doutores, se há algum plano ou programa que enquadra a questão do uso de quimioterápicos de uso animal, ou seja, deixa repetir, né? Por exemplo, os beta-lactâmicos, há uns que são muito antigos, há outros que são mais recentes. E nessa ordem de ideia, há algum plano a nível das instituições farmacêuticas ou a nível da ordem dos farmacêuticos de Angola, por exemplo, restringir certos beta-lactâmicos para uso, por exemplo, especialmente humano em questões de resistência, e outros quimioterápicos serem liberados ou ser usados de forma rotineira, mas racional. Não sei se conseguiu perceber, doutor. Percebi. Ok. E com isso, há alguma iniciativa por parte da ordem, por exemplo, dos farmacêuticos, enquadrar atividades ligadas à investigação de fármacos, enquadrar médicos veterinários para essas atividades? Se aqui há. Obrigado. Obrigado. Não sei se quer passar já ao Helder Francisco ou responde já ao Sr. Ângelo Esteves. Doutor Ângelo Depende Esteves, da médico vereadora. veterinário. A mim é igual. Muito bem, então vamos aproveitar já também. Helder Francisco, por favor, muito boa noite. Boa noite, caríssima professora, como está? Doutora Carla, eu terminei e pode, acho... Diga, Ângelo. Ângelo. Sim, terminaram as minhas questões, doutora, pode continuar, faz favor. Muito obrigada, Ângela. Está bem. Helder, pode, por favor, falar? Muito grato, doutora Carla, como está? Aproveito também saudar os demais colegas e o estimado professor Santos Nicolau. Fiquei muito feliz, né? Ouvir o professor é sempre uma honra, mas fiquei com algumas inquietações ao longo da abordagem do professor. E eu queria um esclarecimento de sua parte, estimado professor, no sentido de tentarmos compreender aquilo que é o ciclo de desenvolvimento dos animais, né, face ao uso dos seus alimentos. Se olharmos para aquilo que é os alimentos dos animais, que por sua vez têm recebido esses anabolizantes, eu digo isso claramente para os produtos que têm contato com os agrotóxicos, principalmente na cadeia daquilo que são os órgãos clorados, órgãos fosforados, que têm um impacto considerável na vida desses animais e na vida do ser humano, porque aquilo é uma cadeia. Estamos a falar do animal que come né, esses alimentos que muitas das vezes estão impregnados com agrotóxicos. E eu queria saber do estimado professor, que relação tem a utilização desses animais
né, que têm contato com os agrotóxicos, né, que, por sua vez, podem desencadear outras enfermidades ao ser humano. Não só nos animais, mas sim no ser humano. E aí, muitos desses animais podem cair no desenvolvimento da utilização desse agrotóxico e houver a necessidade de utilizar os beta-latâmicos, principalmente algumas penicilinas que podemos e que algumas vezes pode trazer alguma resistência e não matar esta bactéria, e trazer alguma resistência a nível desse uso. Então, precisava saber do professor, qual é o seu ponto de vista com relação a isso? Perfeito. Muito obrigado, doutora Carla, e dou-lhe a palavra novamente. Muito obrigada, eu agradeço. Estimado professor Santos Nicolau, era interessante poder, digamos, esclarecer, dar a sua opinião sobre a intervenção desses dois maravilhosos jovens. Perfeito. Muito obrigado, moderadora, bastonária da Ordem dos Veterinários. Quanto aos anabolizantes, é certo que as legislações dos vários países foram proibindo e foram aderindo até a convenções internacionais para que se reduzisse a utilização de anabolizantes. Da mesma forma como ocorre a tal redução da utilização de animais experimentais para estudos in vitro, ou in vivo, laboratoriais. O problema que se coloca é que o ser humano é mesmo depravado, incumpridor, etc., e sempre trata de encobrir as suas atividades em detrimento da lei. Ou seja, ele sabe de que ou deve utilizar em padrões estándares esses anabolizantes, mas acaba por utilizar em demasia. E como as atividades inspectivas desses grupos de prevaricadores, malfeitores, etc., uma atividade inspectiva, dizia, dependendo do país, claro, sempre cai nas malhas desses grupos, porque são, digamos, grupos bem organizados, acaba resultando sempre impune e acabam de colocar no mercado produtos com quantidades de anabolizantes que se utilizaram durante a criação. Para isso, necessitamos que existam profissionais à altura e com caráter, com profissionalismo, que impeçam que não caiam, digamos, nessas redes com a corrupção, suborno, como sabemos, e possam garantir de que as quantidades que foram utilizadas ou respeitam os níveis estándares, ou então não se utilizaram anabolizantes ou quimioterápicos durante o crescimento desses animais. É certo que a biologia celular, hoje em dia, até mesmo humanos, sabe-se que com o estudo do genoma humano, assim como nos animais, esse cruzamento que agora tem se feito de animais de linhas diversas vai trazendo consigo maior rendimento ou na massa muscular dos animais, na produção de leite, etc., e vai garantindo maior fornecimento de alimentos à população. Mas mesmo assim, com a biologia molecular, dizia que nem todos os criadores têm acesso a essas tecnologias e acabam sempre caindo nas malhas desses mafiosos que vão de porta em porta, às vezes, vendendo esses anabolizantes. Bom, mas para isso, dizia, precisamos ter a consciência de que o que está em jogo, na verdade, é a vida humana e o dinheiro acaba sempre ficando quando sairmos deste mundo. Ainda continuando com o Ângelo, quando fala de quimioterápicos, se há algum programa, plano de utilização de beta-lactâmicos, e eu até diria não só beta-lactâmicos, mas sim os quimioterápicos no todo. No nosso país, em particular, há um uso irracional dos quimioterápicos.
Ainda hoje tive acesso a uma, não digo receita, aquilo é uma polifarmácia de alguém, de um paciente, em que haviam 5 quimioterápicos. E eu perguntei logo, 5 quimioterápicos, e onde está o antagonismo competitivo entre grupos farmacológicos, grupos farmacofóricos, que podem neutralizar-se uns aos outros e trazer consigo resistência nesse agente patogênico que supostamente apresenta a pessoa. Portanto, nós precisamos, e trago a colação a outra pergunta que faz sobre a investigação. Para que nós tenhamos esquemas terapêuticos coerentes, farmacoterápicos, precisamos de hospitais universitários, porque a investigação é da responsabilidade das universidades, ou dos hospitais universitários ou das universidades. Enquanto não tivermos universidades que façam investigação unidas a esses hospitais universitários, e agora até o colega fala a possibilidade de serem incluídos nessas pesquisas, obviamente, também serem incluídos médicos veterinários para melhor explanação, elucidação do que está acontecendo, não só em humanos, como também em animais, e por que não incluir ambientalistas, para vermos que quantidade de cations que estão sendo emitidos no meio, e aqui trago a colação o combustível. Há pouco nós utilizávamos gasolina, talvez ainda continuamos com chumbo, e esse chumbo anda por aí no meio ambiente, quer dizer que todos nós inalamos esses metais pesados, chumbo, arsênico, e o enxofre também está no combustível, está aí no meio, e tudo isso pode estar trazendo consigo depósito na medula óssea, e aí os problemas de anemia que nós temos tido, que ninguém consegue explicar, etc., problemas neurológicos, por aí em diante. Quer dizer que só mesmo a investigação é que poderá trazer à ribalta essas evidências, esses novos quadros que vão aparecendo, que muitas das vezes são muito mal tratados, muito mal diagnosticados, e de aí a instituição terapêutica imprópria e os efeitos, digamos, persistentes que se observam. Portanto, repito, a OFA em si não realiza investigação, não é da sua competência, mas sim das universidades que têm os cursos vários que necessitam de investigação, e as condições devem ser criadas, e conhecemos o que é que se passa com as nossas universidades. Acredito que a medicina veterinária no AMBO, que visitei uma vez, também deve estar nas mesmas condições, porque requer-se bastantes fundos para se poder desencadear a investigação. Creio que com o Dr. Ângelo, acredito que esclareci as inquietações que tinham. Quanto ao Dr. Helder, os agrotóxicos, na verdade, constituem um outro problema, e até adicionaria, não apenas os agrotóxicos, ou vamos incluir nesses agrotóxicos inseticidas, herbicidas, fungicidas, etc. E conhecemos perfeitamente um dos inseticidas que se utiliza, que contém organofosforados, é o malation, o palation, que são substâncias que agem sobre receptores colinérgicos, e sobre esses receptores colinérgicos acabam trazendo consigo uma maior secreção de determinadas glândulas, como a cialorreia, como a hipersecreção lacrimal, etc., assim como a rinorreia. Quer dizer que os efeitos desses organofosforados, não só nos seres humanos, como nos animais, vai trazer consigo um atraso no desenvolvimento, porque até que se descubra de que os efeitos que está a verificar nos animais é devido a esses organofosforados, já o tempo de abate talvez já tenha passado, ou são instituídos
substâncias para o seu, não digo tratamento, mas sim paliativamente, para ir melhorando, porque como não se fez o diagnóstico, obviamente que não se consegue instituir uma terapia. E para isso, requer-se, portanto, novamente volto à questão levantada pelo Dr. Ângelo, que tem a ver com a investigação. Portanto, nós temos que, e estarmos todos conscientes de que temos que trabalhar em prol do país, porque ainda continua-se a utilizar organofosforados não só na agricultura, até mesmo para a desinfestação de casas. Esses inseticidas que se vendem por aí, ou as empresas que vêm às casas para desinfestar, afugentar roedores, insectos, baratas, etc. Muitos dos produtos que eles utilizam contêm organofosforados. E os organofosforados são altamente nocivos e acabam sempre trazendo consigo problemas hematopoéticos severos, problemas circulatórios, problemas a nível cardiovascular, neurológico, ou seja, os órgãos amplamente perfundidos são os primeiros a acusarem essas substâncias e daí a toxicidade que se pode observar com esses malatiões, palatiões, organofosforados no seu todo. Agora, a relação, obviamente, se os animais que nós estamos consumindo foram, durante a criação, foram ou tiveram contato com esses organofosforados, obviamente, os organofosforados, devido ao seu depósito, estão no compartimento superficial profundo, que é um compartimento de difícil remoção, porque a remoção é como a tetraciclina, que eu disse, que está num compartimento profundo, está na medula óssea, e esses organofosforados também fixam-se nesse compartimento profundo. A remoção é lenta, lentíssima. Quer dizer que abate-se o animal, mas o produto ainda está aí. E quando nós consumirmos esse produto, obviamente que estamos a consumir as substâncias que esse animal contactou durante o seu processo de vida. E acaba, obviamente, o ser humano tendo contato desses elementos. E de aí os problemas que podem desencadear-se. Recorde-se que atuam sobre receptores colinérgicos. E nós, seres humanos, o receptor colinérgico é o tal chamado de receptor crânio-sacral, que está praticamente disseminado por tudo quanto é organismo, com neurônios percorrendo N distâncias no organismo antes de formar sinapses. Logo, a neurotransmissão nesses órgãos ver-se-á afetada devido à quantidade excessiva de neuroquímico sobre a fenda sináptica, devido ao processo, portanto, de hipersecreção ou de maior ancoramento das vesículas que contêm essa acetilcolina na fenda sináptica ou na célula pré-efetora, e daí logo no espaço sináptico haver muito neuroquímico, e daí os efeitos, a cialorreia permanente, a rinorreia permanente, a secreção prostática permanente, ou seja, há muita doença que se verifica em humanos, que são resultantes, portanto, do contato com essas substâncias. A própria miose que se pode observar, se os oftalmologistas não forem capazes de detectar as concentrações que existem a nível da retina, obviamente que pode trazer consigo a cegueira devido às constantes secreções. Ou seja, N doenças que, Dr. Helder, que podem advir, já citei algumas e tem outras, aliás, como estão recordados de que a doença de Alzheimer é devida justamente a um quadro ou de degradação, apoptose dessas células colinérgicas, chamo de células devido à neurotransmissão, espero que me entendam, devido, obviamente, a essa quantidade de acetilcolina que se libertou logo a hipersensibilização, ou a sensibilização, melhor dito, do receptor, em que já não responde aos estímulos colinérgicos, logo ao efeito antagônico,
e de aí que pode desencadear morte celular. Quer dizer que muitas das doenças que nós verificamos por aí que tem a ver com acetilcolina, e recordem-se que a acetilcolina é um neuroquímico essencial, fundamental, tanto para a neurotransmissão somática, colinérgica, adrenérgica, e, aliás, faz parte da cadeia da actina e miosina, juntamente com cálcio. Quer dizer que é elemento essencial, claro que não pode estar também em excesso sobre o efeito adverso oposto, capaz de desencadear. Doutor Helder, não sei se fui exaustivamente esclarecedor ou ainda suscitam-lhe algumas dúvidas, assim como o doutor Ângelo. Sim, doutor Santos, desculpa. Quanto à questão do uso dos quimioterápicos, eu dei como exemplo os beta-lactâmico, porque é que excessivamente usa-se. A minha pergunta. Sim, sim. Sim, foi uma questão de exemplo, mas o que eu gostaria de saber por exemplo, se há alguma lei no país que restringe ou protege, por exemplo, alguns antibióticos, por exemplo, né? Temos as quinolonas. Sim. A cefalosporina, primeira, segunda, terceira geração. Então, Sim. há alguma lei, por exemplo, que restringe o uso, por exemplo, de uma cefalosporina da terceira geração a uso veterinário, por exemplo, isso de formas a evitar o uso indiscriminado dos quimioterápicos. Porque vê-se muitas das vezes situações de piodermia superficial, por exemplo, num cão ou num gato, e por vezes podia se tratar simplesmente com um tratamento tópico, mas prescreve-se um antibiótico potente de forma indiscriminada. Então, há alguma legislação, por exemplo, que regula o uso desses fármacos para a área veterinária? Eu acredito que a medicina humana há uma regulação, mas que também não é, na prática não se vê, porque prescreve-se medicações por vezes que só Deus. É basicamente isso que eu queria saber, doutor. Certo. Doutor Ângelo, não existe nenhum programa, nenhuma política da utilização de quimioterápicos nem humanos, obviamente não existem humanos, também não existem veterinários. Foi uma das primeiras preocupações que a digníssima bastonária colocou-me após a sua ascensão, se existia alguma política da utilização de quimioterápicos em veterinária. Eu disse-lhe, vou consultar a agência reguladora. Consultei a agência reguladora e disseram, não temos. Quer dizer, eu sabia, mas não queria suplantar a agência reguladora, Filatel, e, obviamente, que se não existe humanos, não existe em veterinária. E daí onde vem, portanto, essa importância da investigação. Porque o uso irracional só é possível quando não há informação, quando não há investigação. Um quadro, como você acaba de descrever, em que eu posso perfeitamente utilizar uma ação tópica, que posso até não chegar aos beta-lactâmicos, posso perfeitamente utilizar um antifúngico que possa inibir a membrana celular, é o caso, por exemplo, do itraconazol, clotrimazol, etc. Passa-se a utilizar, portanto, uma quinolona ou uma rifampicina, que são fármacos com efeitos sobre o sistema gástrico bastante potentes, com problemas de fotossensibilidade, do ser que está submetido a essa terapia. Logo, acaba sempre por trazer consigo grandes efeitos nocivos, não só para o ser humano, mas também para o agente etiológico, que acaba de mutar. Sabemos de que o processo de mutação desses agentes patogênicos é praticamente a velocidade da luz, em que os vírus são os mais fenomenais,
as bactérias acabam desenvolvendo ou por aquisição de plasmídios, ou por a mutação do seu material genético, ARN, ADN. Logo, os locais de onde deveria o fármaco unir-se estão alterados, não há efeito. Há acumulação no organismo e há o efeito deletério e a persistência da infecção. Portanto, não existe. Atualmente, e também estive conversando, aliás, estive numa palestra há coisa de 2 meses, num cardeal, que se falava de quimioterápicos nos cuidados intensivos e há uma utilização praticamente irracional da piperacilina, mazotazobactam, que a piperacilina é um beta-lactâmico de amplo espectro sobre micro-organismos gram-positivos, gram-negativos, enterococos, clamídias, etc. E nos cuidados intensivos há essa utilização irracional desse fármaco, com essa combinação com o inibidor, portanto, de beta-lactamase, garantindo de que, obviamente, que a piperacilina, que seria sensível diante de streptococcus, estafilococcus, não surta efeito, mas com a combinação, sim. Mas devido a essa utilização irracional, recorda-se que os cuidados intensivos é um local praticamente estéril e aí está o risco desses locais de facilmente poder ser um meio incubador de agentes patogênicos, a aparição de estirpes que agora já estão resistindo à associação de piperacilina mais tazobactam. Logo, chegará um momento em que já não haverá medicação, quimioterápicos, para poder reverter o quadro. E daí, então, estaremos todos expostos. Portanto, mais do que nunca, precisa-se de investigação para se tomarem pautas terapêuticas, tanto em veterinária quanto em humanos, medicina humana, para garantirmos de que não se desenvolvam tão facilmente, entre aspas, estirpes resistentes, porque as bactérias sempre vão mutando, não é fácil de controlar isso. Não sei se me fiz entender agora, doutor Ângelo. Já. Muito obrigado, doutor. Doutor Santos, temos aqui o doutor Florindo, que diz que uma vez que os anabolizantes aumentam a nossa massa corporal e a multiplicação celular, e para a zootecnia, quanto mais massa o animal ganhar, melhor. A questão é de ver, deve-se autorizar o uso de anabolizantes da produção animal ou não? Eu acho que, de certa forma, já respondeu a isso, não é? Já respondi a pergunta do Ângelo. Não, esta é de um colega, que é o Florindo Manuel, que eu acho que é nosso colega na Unibelas. Ok. Aqui o doutor João Novo dá os parabéns pela iniciativa, excelente lição, professor doutor Santos Nicolau. O Edgar Moraes agradece pela sua palestra. Elton Praia pergunta: o uso de medicamentos expirados pode aumentar a resistência antimicrobiana? A resistência antimicrobiana é uma pergunta do Elton. Depois, o João Novo, com muita pena, terei de ausentar-se. Pronto. É uma pergunta se medicamentos alterados podem aumentar a resistência antimicrobiana. Pergunta do Elton Praia. Ok. Caro Elton Praia, quando se disponibilizam ou se dispensam os medicamentos, tem prazo de validade. E por que tem prazo de validade? Tem prazo de validade devido a N excipientes, não vou chamar ingredientes, excipientes. Quer dizer que, para além do princípio ativo, que é responsável pelos efeitos, tem N componentes que se chamam excipientes, que é para dar forma, para facilitar a solubilidade, para facilitar a estabilidade termodinâmica no recipiente, por aí em diante. O que sucede é que
tem um prazo. E esse prazo foi determinado durante os estudos de estabilidade termodinâmica da formulação. Obviamente que quando se chega o prazo de validade expirou, esses produtos devem ser retirados. Se nós tivéssemos um laboratório de controle de qualidade, o que se faz é os lotes todos expirados são removidos, são levados novamente ao laboratório de controle de qualidade para determinar a sua viabilidade ou biodisponibilidade. Biodisponibilidade é no ser humano. É disponibilidade in vitro para se poder, então, dizer de que o produto que havia sido retirado, o lote por aí fora do fármaco Y, possa ser utilizado por mais 6 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos, devido a esses novos estudos que se fizeram, às formulações anteriores que foram retiradas. Quer dizer de que se o produto não for, nessa nova avaliação termodinâmica de estabilidade, oferecer garantias de viabilidade na absorção, de biodisponibilidade, de união a estruturas macrocelulares, macromoleculares, a própria biotransformação e a eliminação, o produto não deve ser utilizado. Quer dizer que perdeu mesmo a validade. Se perdeu a validade, obviamente, administrando um produto impróprio, não contendo substância farmacopórica em seres humanos ou animais, isso pode trazer consigo, sim, senhora, a resistência, porque eu não estou a tratar a doença, muito pelo contrário, estou agravando a doença. E recordem-se que a colonização ou a septicemia generalizada é por falta de tratamento. Quer dizer que a falta de tratamento vai trazendo consigo de que o ser seja colonizado pela multiplicidade celular do agente patogênico e de aí, portanto, o efeito ser inexistente no tratamento, logo agravar o quadro para o qual havia sido instituído um medicamento expirado. Até que se dê conta, muitas das vezes o quadro é irreversível, portanto acaba perdendo-se o ser animal ou humano. Portanto, não se deve utilizar medicamento expirado. Expirou hoje, retire mesmo, não utilize, aguarde que a agência reguladora remova, proceda com os processos de reavaliação. Se acharem de que deva ser reintroduzido, é reintroduzido. Se acharem que deva ser incinerado, é incinerado para evitar, portanto, contaminação ambiental, que são produtos químicos, e aí em diante. Portanto, caro Dr. Elton, ou simplesmente cidadão Elton Praia, não conheço, desculpa, não se deve utilizar medicamento expirado nem em humanos, nem em animais. Da mesma forma, os alimentos. O alimento expirou. Aliás, a proliferação de toxinas, por causa mesmo das substâncias que são utilizadas para o tratamento e estabilidade durante o período que se comprovou que haveria estabilidade no recipiente. Devolvo a palavra, moderadora. Estimado, eu tinha aqui a agradecer Lana. O Novo e o Edgar Moraes. Aqui estamos para isso, para servir o pátria. É verdade. Eu tinha aqui, a Lana tinha levantado a mão, mas agora timidamente retirou. Por alguma razão, a Lana. Boa noite. Boa noite. Ok. Boa noite, doutora Carla. Daqui fala é de Pedro. Oh, como está? Tudo bem? Eu tinha visto a sua mão levantada, mas depois retirou. Agora fiquei preocupada. Não sei se quer dizer alguma coisa. Nós temos mais ou menos cerca de 15 minutos para depois finalizarmos a nossa palestra, mas eu queria muito que pudesse, digamos, tirar alguma dúvida ou partilhar alguma informação com o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. Sim, eu gostaria de... Tenho aqui algumas questões para pôr ao nosso
ao nosso palestrante, o professor Nicolau. Desde já agradecer essa magnífica palestra, tem contribuído muito para a atenção de alguns conhecimentos e a retirada de algumas dúvidas. A minha questão é a seguinte. A primeira, quais são as estratégias que a OFA tem utilizado em termos de farmacovigilância para controlar o uso dos fármacos que têm se comercializado em território nacional? A segunda tem surgido várias marcas farmacêuticas que vão comercializando os seus produtos, mas que, entretanto, a indicação para o seu uso está na linguagem do fabricante. Até que ponto a falta dessa informação na nossa língua, nesse caso oficial, o português, pode comprometer o uso dos mesmos? Ok. É tudo? Sim, é tudo. Muito obrigado. Moderadora, posso? Claro, esteja à vontade e muito obrigada, estimado. Já agora, qual é a sua formação? É farmacêutico, médico veterinário? Era interessante que pudéssemos dizer qual é a sua área de formação, estimado. É de médico veterinário, doutora Carla. Ah, ok. É que não está aqui escrito e fica complicado. Obrigada, estimado colega. Estamos juntos. Tá bem, obrigado. Obrigada, Ok. doutora. Doutor Edi Pedro, primeiro, a ordem dos farmacêuticos, a sua missão é apenas a congregação da classe, dos profissionais. Portanto, não lhe compete realizar a farmacovigilância. Não lhe compete realizar por si só estudos de eficácia farmacoterapêutica. Mas temos a vantagem em que o perfil ocupacional do farmacêutico é tão abrangente que acabam as informações desses profissionais farmacêuticos que estão nas diferentes áreas, acabam chegando à ordem. Quer dizer que essa é a única valência que nós temos. A farmacovigilância é da inteira responsabilidade da Agência Reguladora de Medicamentos e Dispositivos Médicos, ARMED. É a agência, obviamente, com hospitais universitários, com hospitais que não sejam universitários, mas com potencial para serem universitários, clínicas, etc., onde supostamente existam serviços de farmacologia clínica, porque são os serviços de farmacologia clínica que levam consigo o processo de farmacovigilância e não os farmacêuticos. Logo, essa informação dos serviços de farmacologia clínica nos hospitais acabam remetendo à Agência Reguladora de Medicamentos e Dispositivos Médicos os relatórios ou a notificação de eventos que detectaram em clínica. Remetem para lá, para a agência, porque é da competência da agência, supostamente na agência há farmacologista clínico, não é farmacêutico, farmacologista clínico, que leva consigo, portanto, esse advento controlador desses eventos adversos para, então, junto do Ministério da Saúde e junto das comissões farmacoterapêuticas tomarem-se as devidas posturas que venham melhorar, portanto, os esquemas terapêuticos e a rejeição em clínica de determinados fármacos. Quer dizer que quando se diz que o medicamento tal foi retirado, é porque esses grupos farmacoterapêuticos nos hospitais já receberam as informações dos serviços de farmacologia clínica presentes nesses hospitais, e repito, e que a ARMED é que supervisiona, acabam, portanto, por trazer consigo de que o risco é maior que o benefício, vamos retirar o produto. Portanto, não é da competência da ordem dos farmacêuticos, mas sim de entidades vocacionadas, onde
alguns farmacêuticos que se tenham diferenciado durante a pós-graduação, durante a especialização, em cursos de toxicologia clínica, bioquímica clínica, farmacologia clínica, etc., genética, virada à investigação, obviamente, conhecimento de biologia molecular, etc., de farmacogenômica e farmacogenética, acabam integrando esse grupo multidisciplinar de serviços de farmacologia clínica que vão reportando as informações à agência reguladora e aos grupos farmacoterapêuticos, que também foi discutido amplamente nesse evento que eu vos mencionei no hospital, no Cardeal do Alexandre Nascimento. Portanto, os farmacêuticos, daí é que nós defendemos, aliás, há um princípio que diz de que país que não investiga é um país relegado ao segundo plano, a desaparecer, se não superarmos profissionalmente com constantes estudos, capacitação, pós-graduações, etc., acabamos ficando letárgicos e daí, portanto, o risco que corremos de sermos todos neutralizados. Quanto aos produtos farmacêuticos que aparecem circulando no mercado com prospectos em língua estrangeira, também da competência da ARMED. E hoje eu estive numa reunião com entidades e focalizamos esse aspecto. Creio que a ARMED tem muito trabalho a fazer, os farmacêuticos que estão lá e outros que vão se incorporando têm muito trabalho, porque é da competência deles não autorizar a introdução no mercado local, da mesma forma que os alimentos devem estar em língua portuguesa, devido à informação nutricional que tem, e não só. Os medicamentos também devem estar na língua perceptível no mercado, para garantir de que o usuário está devidamente informado da composição, do quadro para o qual o fármaco deve ser prescrito, as doses que deve usar, os possíveis efeitos nocivos, em caso de apresentar esses efeitos, o que deve fazer. Se tiver numa língua, agora que apareceram os asiáticos, aqueles traços todos, quer dizer, nós nem sabemos o que significa um traço, você não sabe tanto a dizer com termos pejorativos, esses não servem para nada, por aí em diante você não sabe o que é, logo acaba sempre trazendo consigo um efeito não agregador, mas sim deletério para o paciente que está tomando esse medicamento. Quer dizer que a culpa é nossa. Se entram produtos com essas escritas estranhas, línguas estranhas, a culpa não é deles, a culpa é nossa. Nós é que temos que regular. Caro Edi Pedro. Sim. Sim, obrigado. Consegui satisfazer minhas dúvidas. Moderador. Estimado, eu acho que pelo adiantar da hora e gostaria de convidar, de certa forma, despedir-nos por cá, só por um único motivo. A ideia é abrirmos os horizontes. A ideia é mantermos os profissionais a conversar, independentemente das suas competências, porque no final acontece a complementariedade. Como vimos nesta 1 hora e quase 20 minutos, o doutor tocou em assuntos que nós pensávamos que éramos só nossos, quando deu-nos a entender que é juntos que vamos fazer a diferença. Temos aqui, timidamente, outra vez o colega a querer falar, se não me engano. Edi? Alguma coisa? Não? Está bem. Anterior. No retiro. Eu fiz uma pergunta e deixei no chat, mas vi que a bastonária não poderia ver a pergunta, então levantei a mão. Ok. Por favor, pode fazer a pergunta ao doutor ou professor Santos Nicolau, por favor, faça. Vê-se muitos fármacos a serem comercializados nas farmácias humanas e também em certos pet shops. Será que
No caso, para os fármacos humanos que se utilizam na medicina humana, será que faz-se avaliação quando se introduz os fármacos no nosso mercado, será que faz-se avaliação do princípio ativo? Será que está mesmo na quantidade exata em que deveria ter este mesmo medicamento ou só são introduzidos sem esta informação? Ok. Esse é um Caro assunto colega, quente. caro doutor Edi Pedro, o que acontece é que em nenhum país deveria entrar uma molécula sem estar devidamente registrada. Quer dizer de que, vamos supor, que eu trago esta esferográfica, ou que eu chamo Santo Nicolau, vamos dizer, que essa esferográfica eu devo registrar no país onde que eu quero vender essa esferográfica, para que ele saiba, pô, a esferográfica, durante a produção da tampa, dos outros componentes, não se utilizou propilenglicol, não há riscos em caso de queima da intoxicação, por aí fora e fora. Quer dizer que já resiste à molécula. Para além de resistir à molécula, durante o processo de comercialização de fármacos, vem um tal certificado de qualidade. Esse certificado de qualidade traz consigo ou acompanha a analítica que fora feita no país de origem. Com essa informação, eu agora, quando chego aqui, eu devo analisar, quer dizer, já sei que a molécula está registrada no país, ok. Tem esse certificado de qualidade, perfeito. Agora vou certificar com os lotes que entraram, com as quantidades que entraram, retiram-se algumas amostras, fica a mercadoria em quarentena, deveria ficar em quarentena para se aferir laboratorialmente, e são os tais chamados laboratórios de controle de qualidade, que tanto se fala, se falou, e até hoje não temos um único laboratório de controle de qualidade que possa determinar com os métodos de imunohistoquímica, colorimétricos, utilizando-se microscópios confocais, eletrônicos, fluostar, etc., para determinar as concentrações catiônicos dos grupos biologicamente ativos presentes na molécula, que é para aferir que esse certificado que traz é mesmo essa informação. Nós não temos isso. Eu visitei alguns países e estagiei na Agência Espanhola de Medicamentos. Aquilo é fantástico, de que nenhum medicamento chega aos consumidores sem passar por este controle. Bom, nós aqui entrou, sai do aeroporto, do porto, sei que entrou por essas vias, porque aqui entra pela permeabilidade que temos fronteiriça. Os produtos saem logo do capim para o consumidor. Ninguém sabe o que está tomando, não tem qualidade, ou está em chinês, japonês, indiano, por aí fora, linguagem não perceptível. Portanto, não se faz isso. Não há uma análise qualitativa e quantitativa do ponto de vista de determinação química que possa aferir de que o produto, na verdade, é um produto apropriado e tem as doses necessárias que são descritas na farmacopeia durante as normas de boas práticas farmacêuticas. Infelizmente. Mas vamos passo a passo. A Armed era um sonho há anos, por aí cerca de 30 anos desde que eu cheguei, falava da agência, era necessário. Bom, agora pelo menos já temos a agência. Agora trabalhar-se que essa agência tenha as capacidades e competências necessárias para poder reverter o quadro de forma, não digo paulatina, mas sim segura e firme, porque senão corremos o risco de todos sermos, enfim, dizimados.
Olha, é mais ou menos nessa senda que novamente o Ângelo esteve, pergunta-se a luta pelos medicamentos de origem portuguesa versus indiana tem razão de ser em termos dos resultados terapêuticos. Eu não sei, a Índia é um dos países onde há mais, muita gente vai tratar-se a Índia. Aí provavelmente o problema é quem faz a recepção, não é? Quais são os critérios que digamos, o país, que Angola deve ter quando da compra de um medicamento, de algum produto. Se não tiver uma ARMED, nada mais, nada menos, que é uma agência que vai levantar, que vai determinar os critérios, naturalmente fica tudo mais complicado, não acha, doutor? Na verdade, a agência é apenas reguladora. Quem deveria fazer as aquisições é o SECOMA, que é a Central de Compra. Ainda hoje, na reunião que nós tivemos esta manhã, uma audiência praticamente, frisou-se essa problemática. O que acontece? As matérias-primas para a produção de medicamentos são baratas na Ásia. Essas multinacionais vão lá comprar matéria-prima. Muitas dessas multinacionais têm as suas empresas produtoras de medicamentos offshore. Quer dizer que, neste momento estamos a falar, está-se a produzir medicamento no alto mar e vem depois comunidade europeia, com mãos de obras da onde? Asiáticas, mas que tem rigor. Por quê? Porque, bom, primeiro que são patentes e eles não querem sujar-se. A única vantagem que têm é que, por ser offshore, não pagam impostos e os salários que pagam nesses asiáticos se deveriam pagar na Europa ou nos Estados Unidos, vamos supor, 3 mil, 4 mil dólares. Os profissionais aí pagam por aí 100 dólares, quer dizer, acabam tendo sempre essa mais-valia financeira, comercial. E isso acontece não só com os medicamentos, isso acontece com a roupa, a indústria textil, acontece com a indústria alimentar, por aí fora. O problema que se coloca é que a comunidade europeia é muito exigente desde que surgiu com o problema da contrafação. Estou recordado que nos anos 90, 96, 97, houve uma ação inspectiva surpresa e há uma distribuidora em Portugal que teve que fechar porque a colação do armazém, eles tinham uma mini sala que produzia medicamentos apenas para Angola e Moçambique. E claro que esta planta de produção não estava declarada e acabaram de levar uma multa, tanto que fechou. O que não acontece na Índia. Na Índia eles produzem a matéria-prima, mas o problema não está na matéria-prima, o problema está na sequência, nos procedimentos para você produzir esse medicamento. Há boas indústrias na Índia, boas mesmo. Mas também da mesma forma que há boas, há falsas. Porque hoje em dia, para você produzir medicamentos, não necessita de 2, 3, 4 hectares. Não, uma sala pequena, 3x3, 3x5, cabe aí uma máquina compressora, já está a produzir suas cápsulas, seus comprimidos, seus supositórios. E isto não passa pela agência deles lá, reguladora ou inspetora, que são as tais redes mafiosas, e esses medicamentos saem empacotados e saem nas formas como saem, chegam até o porto, consolidam seu contentor e embarcam para Angola, para os países africanos, os países onde eles sabem que não têm condições para detectar esse laboratório de controle de qualidade que eu me referia, ou então que há nativos que facilitam a entrada desses medicamentos, que para mim seriam contrafeitos, não tem outro nome, porque não têm as qualidades requeridas para poderem ser utilizados em humanos. E acabam, portanto, ter essa má fama. Acho que ainda tem boas fábricas, tem. Com o mesmo rigor que tratasse de uma fábrica europeia, ou americana, ou canadiana. Só que o problema que se coloca é
concorrem com indivíduos, grupos desleais que vão falsificando produtos. Aliás, se nos atermos às informações internacionais, nós sabem que nos Estados Unidos há esse problema, creio que foi com Trump, que houve aquele problema com a China, devido, portanto, de processos de falsificação. Não eram medicamentos, mas sim eram, creio que somente me falha, eram pastas de senhoras, calçados, própria roupa. Você via roupa dizendo que era uma marca americana, afinal não era nada, é uma imitação, mas sem qualidade. Quer dizer, e você compara os elementos, você vê, aparentemente é a mesma marca, mas que na verdade não é. Então, são esses grupos malfeitores que reinam na Ásia, não só na Índia, outros países asiáticos, que acabam trazendo, são esses que trazem esses produtos em línguas deles, que, claro, não querem gastar dinheiro traduzindo para português, e ninguém entende, ninguém sabe o que é. E também vão inventando novas formulações de combinações de fármacos. Hoje até falavam combinação, se a memória não me falha, de metronidazol, mais uma quinolona, coisa parecida. No passado já entrou aqui em Angola adrenalina mais lidocaína. Nessa altura estava na maternidade do Lucrécia Paí e tive que rejeitar esses produtos, que traziam consigo muitos problemas nas grávidas. Portanto, é isto. Nós é que temos que dar o valor ao nosso mercado, aos nossos compatriotas, sob o risco, portanto, de desaparecermos. Temos que ter espírito nacionalista. Concordo, concordo. Estimados, eu acho que estamos mesmo acima do tempo. Vamos dar a descansar a todos. Doutor, espero que saiba que hoje bateu o recorde. Foi um dos momentos que tivemos mais participação nesse processo, que é a hora de ter estado de comunicar com os profissionais e com os colegas. Só gostaria era despedir-me e dizer que tivemos hoje com Santos Moraes Nicolau, nascido no IS, na República de Angola, é licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade do Oriente em Santiago, mestrado em monitorização de ensaios clínicos, doutorado em farmacologia e está desde 2010 de forma faseada no seguimento da investigação do seu doutoramento iniciado, do doutoramento iniciado. Para fechar, não sei se o doutor queria dizer mais algumas palavras, porque só tenho a dizer-lhe agradecimento, muito agradecimento, estimado. Apenas agradecer a oportunidade que a Ordem dos Veterinários deu-me para poder trazer esses conhecimentos, que na verdade sempre é bom partilhar os conhecimentos com os demais colegas. Não quero com isto dizer que sou detentor dos conhecimentos, muito pelo contrário. Aprendi como orientador que está há mais de 50 anos na investigação e que todos os dias aprendemos com os outros. E então é nessa base humilde que deixo aqui de que não sejamos arrogantes, muito pelo contrário, é sempre darmos espaço aos demais, aprendermos com os outros e sermos, digamos, uns professores, outros alunos e vice-versa, nesse processo de ensino-aprendizagem que nunca termina até o dia que partirmos daqui. Portanto, agradeço a todos. Não sabia de que, afinal, têm controlado a quantidade de participantes. E apenas fico feliz em saber de que todos queriam saber sobre essa segurança alimentar e integridade física em humanos quando se utilizam produtos, portanto, que não reúnem os requisitos veterinários apropriados. Portanto, agradecer a todos, muito boa noite e qualquer coisa aí, a Bastonara tem o meu contacto, quem quiser em off, aqui estamos para partilhar um pouco, sabe? Porque aquele princípio, apenas sei que nada sei. Muito obrigado. Boa noite a todos, obrigada. Adeus. Olha, se puderem, liguem só as câmaras para eu fazer um print também da nossa atividade.
Eu acho que estão muitos. Não há problema nenhum de ligarmos, é só para eu fazer um print. E, para a doutora Cleonice, doutor Helder, Florinda, olha, é um prazer mesmo. Quando tivermos a oportunidade de fazer estes encontros presencialmente, vocês vão gostar muito de conhecer o professor. Estamos juntos. Doutora Cleonice, um beijo e até breve. Ângelo, estamos juntos. Até já. Até já. Até já. Obrigado. Até já. Até já. Até já. Até já.